Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com vocês e na casa de vocês. Amém, queridos? Sejam bem-vindos novamente ao canal Gospel Tech 3D6, a mais uma videoaula. Nós estamos aí retornando depois de um período de pausa, né, onde eu tive que parar por dois motivos principais. O primeiro motivo foi mudança, né, de residência, mudei de casa, e o segundo foi umas férias. Tirei aí 20 dias de férias para poder descansar um pouco e passear com a família. Graças a Deus ocorreu tudo bem, tanto na mudança como na viagem de férias. E agora estamos de volta aí com vocês. É um prazer muito grande estar novamente podendo ministrar essas aulas bíblicas. E para quem se lembra, nós paramos aí no livro de Efésios. Nós estamos estudando o livro de Efésios, já estudamos 13 lições. Nós estudamos o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Efésios e paramos no início do capítulo 4. Então, como já faz aí praticamente não, já faz um mês e meio que nós paramos aí com as lições, demos essa pausa, antes de nós recomeçarmos na lição número 14, eu quero fazer uma revisão com todos vocês. Eu quero rever aí todas as lições que nós vimos desde a 1 a 13, que é referente do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Efésios, tá? Então, essa aula de hoje é uma aula de revisão, onde nós iremos juntos ler o livro de Efésios, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e fazer algumas observações conforme nós formos lendo, para poder relembrar um pouco daquilo que nós já aprendemos nas lições anteriores, tá, pessoal? Então, antes de mais nada, queria agradecer pela participação de cada um de vocês. Eu sei que cada um de vocês tem assistido aí as lições. Aqueles que por um acaso estão chegando agora, vendo esse vídeo pela primeira vez no canal, gostaria de deixar para vocês a minha playlist. Vocês se inscrevam no canal aí, Alessandro Moraes, Gospeltech 316. Acessem a playlist. Vocês vão encontrar lá já dois cursos completos. O primeiro curso é o Alicerce Firmes, da criação até Cristo. O segundo curso é sobre escatologia bíblica. Ok, pessoal? E esse é o terceiro curso que eu estou ministrando sobre o livro de Efésios. Todos os cursos são gratuitos, você não precisa pagar nada por eles. A única coisa que você precisa ter é fé. Fé na palavra de Deus, fé em Cristo Jesus e vontade de aprender, ok? Vamos estar orando então, para nós darmos início a essa nossa lição de revisão. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este retorno, ó Pai, a estar dando as aulas novamente. Muito obrigado, Senhor, pelo período que eu fiquei afastado. Ficamos aí de férias, viajamos, desfrutamos de bons momentos com a família, mas de acordo com a tua vontade, Senhor, com a tua boa vontade, com a tua graça, com a tua misericórdia, o Senhor nos trouxe com saúde de volta para casa e hoje nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, dando um reinício, Senhor, no aprendizado da tua palavra, Pai. Tua palavra que é importante para nós, Senhor. Ela tem uma importância fundamental, Pai. A tua palavra, juntamente com o teu Santo Espírito em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai querido, Santo e poderoso, nós sabemos que nesse ano de 2022, ó Pai, não vai ser fácil, Senhor, mas nós pedimos a Ti que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando com muita fé, com muita esperança, Senhor, com muita sabedoria espiritual, ó Deus. Que o Senhor possa derramar sobre nós, continuar derramando sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão e o teu amor, ó Pai. E nesse ano 2022 nós possamos aprender a cada vez mais, Senhor, qual é a tua vontade para nossas vidas. Qual é o nosso chamamento?
para o que o Senhor nos vocacionou, ó Deus. Que nós possamos entender, Senhor, esses propósitos, que possamos cumpri-los, Senhor, a favor do teu reino, Senhor. Aqueles que foram chamados, ó Pai, para te louvar, que te louvem. Aqueles que foram chamados, Senhor, para ministrar a tua palavra, que ministrem, Senhor. Aqueles que foram chamados para intercessão, que possam interceder, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, fazer, Pai, aquilo que o Senhor nos designou, aquilo que o Senhor nos escolheu, ó Senhor, para fazermos nessa vida, ó Pai. Que nós não fiquemos parados, que nós não enterremos, Senhor, nossos talentos, como está naquela parábola que Jesus, Senhor, falou, ó Pai amado, dos talentos, ó Deus. Mas que nós possamos multiplicar aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos, ó Pai. Abençoa, Senhor, essa nossa aula de hoje. Que nossos corações possam estar abertos, ó Pai, a ouvir, Senhor, a tua palavra. Que nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais estejam abertos, Senhor, para o teu entendimento, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Isso aí. Então, a nossa lição de hoje, né? É uma lição de revisão, como eu já falei, e nós vamos estar aí revendo, estarmos lendo na Bíblia os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Efésios e estaremos relembrando, né? Conforme nós fomos lendo os versículos, aquilo que nós já aprendemos até aqui. Então, a primeira lembrança que nós temos, que foi logo a nossa primeira ou segunda aula de Efésios, e nós aprendemos algumas divisões desse livro, e nós aprendemos que a primeira divisão é a nossa posição em Cristo. Né? A doutrina, o ensinamento do que nós somos em Cristo. Então, o capítulo 1 vai ser, ele fala sobre a nossa eleição. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. Capítulo 2, ele fala sobre Deus nos aproximou dele. Deus nos aproximou do povo santo, dos judeus, através de Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo. E no capítulo 3, nós vamos ver que nós somos chamados, nós somos vocacionados por Deus a estar fazendo algo pelo reino dele. Amém, queridos? Então, não sei se vai ficar muito pequeno. Se você está me assistindo aí num celular, talvez fique pequeno para você as letras aí da Bíblia, né? E, enfim, eu espero que se ficar pequeno você possa aumentar isso aí, dando um zoom, né, com pinça, ou mesmo até acompanhando a leitura na sua Bíblia, seja ela uma Bíblia física ou seja ela uma Bíblia digital, como eu estou usando nesse momento, tá? Aqui só para referenciar, né? Eu estou usando o site do my.bible.com, né? E é aí uma Bíblia online, tá? Eu gosto muito desse site aqui, dessa Bíblia. Inclusive, essa Bíblia também, eu tenho o app dela no meu celular, ok? E ela nos dá a condição aqui em cima, não sei se vocês estão vendo aqui em cima, mas nós temos aqui as versões bíblicas, tá? Então ela nos proporciona diversas versões bíblicas. Por exemplo, em diversas linguagens também, né? Vamos pegar aqui somente a Português Brasil. Então, só na Português Brasil nós temos aqui, ó, a Bíblia Almeida, século 21, né? Quer dizer, as Bíblias são a mesma, mas as versões. Então, a versão Almeida, século 21, a versão Almeida revisada e atualizada, a versão Almeida revista e corrigida, a nova Almeida atualizada, a nova Bíblia Viva português, a nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia Sagrada na versão transformadora. Temos também aqui a tradução brasileira e a Bíblia Sagrada, a versão fácil de ler. Então, só em português, vocês podem ver aí quantas versões tem, né, da Bíblia e que nos ajudam. Muitas vezes nós lemos uma parte, alguns versículos, e não temos o entendimento total.
Então, nós geralmente buscamos ler em outras versões para ver se nós conseguimos ter um entendimento melhor. Então, nesse momento, eu estou usando aqui essa versão, que é a NVT, que é a nova versão transformadora, tá? Então, nós vamos ler aí os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Efésios na versão transformadora. Ok, pessoal? Bom, então, como nós já aprendemos, quem escreveu o livro de Efésios foi o apóstolo Paulo, ok? Então, qual que é a saudação de Paulo? Então, escreve assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Ok? Então, nesse primeiro ponto aqui, nós aprendemos que quem escreveu foi Paulo, o apóstolo Paulo. Ele era um apóstolo de Cristo Jesus, não porque ele se determinou um apóstolo, mas porque Jesus Cristo o fez apóstolo. Então, ele se tornou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus e não pela vontade própria dele, Paulo. E ele está escrevendo essa carta a quem? Ao povo santo em Éfeso. Quando nós falamos em povo santo, é aquele povo escolhido. É o povo que ouviu falar da palavra de Deus, é o povo que ouviu falar sobre Jesus Cristo, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a salvação e aceitou em seu coração essas palavras. Então, o povo santo é o povo que crê em Jesus Cristo e que crê na santa palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, no caso, ele está direcionando esse livro, quando Paulo escreveu, aos santos em Éfeso, ou seja, aos cristãos em Éfeso. Éfeso era uma cidade, ok? Bom, aí a partir do versículo 3, ele escreve assim: Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Né? Fazer uma pausa aqui. Então, aqui Paulo já está mostrando aos santos em Éfeso que Deus, o Pai de Jesus Cristo, já derramou sobre eles, derramou sobre nós também, porque esse livro foi escrito aos santos em Éfeso, mas também é para nós, os santos que estão espalhados em todo o mundo, ok? Então, Deus já nos abençoou através de Cristo Jesus, o seu Filho, com todas as bênçãos espirituais que nós precisamos ter, tá? Nós não estamos falando aqui de bênçãos materiais, né? Uma casa nova, um carro novo, um bom salário, viagens e assim por diante. Não, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, tudo aquilo que nós precisamos espiritualmente, ele já derramou sobre a nossa vida. É questão de nós enxergarmos e reconhecermos essas bênçãos e agradecermos por ela e começarmos a viver e buscar mais elas. Ok? Então, Paulo continua aqui no versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, mais um parênteses aqui, pessoal. Paulo escreveu que antes de Deus criar a Terra, antes de Deus criar o mundo, o sistema solar, o universo, o cosmos, Deus nos amou e nos escolheu. Então, nós somos escolhidos por Deus, ok? Versículo 5, ele continua com essa ideia de escolha, né? Então ele fala, olha, ele, Deus, nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E Deus fez assim para louvor da sua graça gloriosa,
e ele derramou sobre nós em seu Filho amado, ou seja, em Cristo Jesus, né? Essa é uma parte que gera muita polêmica, né, no meio cristão, por ser dois fatores de divisões, né, dois tipos de pensamentos que dividem aí os cristãos. Então, alguns acreditam em predestinação, alguns acreditam que realmente Deus escolheu algumas pessoas e outras não, como tem aqueles que acreditam que Deus não faz diferença por ninguém, não escolheu ninguém e nós que escolhemos a Deus. Ou seja, aqueles que se convertem, aqueles que ouvem falar de Cristo Jesus e aqueles que confessam com sua boca que Jesus Cristo é o Salvador, né? Essas pessoas acham que eles mesmos que resolveram seguir a Deus e não que eles foram escolhidos por Deus, né? É um fato realmente muito delicado de se tratar, porque se a gente for analisar essa, esse fato de ser escolhido, de ser predestinado para ser adotados como filho de Deus, você pode se perguntar: por que que Deus faria isso? Por que que Deus escolheria eu e não escolheria, por exemplo, o meu tio? Por que que Deus iria me escolher e não iria escolher meu filho? Por que que Deus iria me escolher e não escolher meu vizinho? Por que isso aí? Hã? E é algo que deixa assim, sendo Deus meio que um carrasco, né? Esse tipo de pensamento. Mas nós temos que entender que Deus, ele é soberano e nós nunca iremos entender a mente de Deus. Nós somos totalmente incapazes de entender a mente de Deus. Mas de acordo com a palavra de Deus, ele deixa claro que antes da criação do mundo, Deus já nos amou e nos escolheu, nos predestinou para si, né? E em outras partes, a Bíblia fala que uns foram criados como vaso de honra e outros vasos para desonra. Se nós formos aí rever na história, pegar lá na época de Moisés, né? Por que que Faraó tinha o seu coração endurecido, né? E a palavra, se a gente for ler, era Deus que endurecia o coração de Faraó. Então, será que isso é justo? Deus endureceu o coração de uma pessoa para ir contra ele? Então, queridos, é um fato, isso aí, muito delicado para se tratar, né? Uh, Existem dois tipos de pensamento, dois tipos de direção, que é o calvinista e o arminianista, né? Eles têm 5, 6 pontos principais que divergem e uma das principais divergências aí do calvinismo e do arminianismo é isso. Será que realmente Deus escolheu algumas pessoas e outras não? Ou será que Deus não escolheu ninguém e sou eu que escolho a Deus, né? Então são pontos muito muito delicados, como já falei, para se discutir, né? Eu prefiro que cada um possa orar, conversar com Deus a respeito disso e que Deus possa colocar no coração de vocês aquilo que Deus ministrar, ok? Mas fiquem sabendo, é bom nós termos esse conhecimento, né? É bom nós termos essa sabedoria de que existem esses dois tipos de pensamento, né? O calvinismo e o arminianismo que discutem esse tipo, principalmente o tipo de predestinação. Ok, pessoal? Bom, então nós vamos continuar aqui no versículo 7, que diz assim: Ele, né, Deus, é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, e perdoou nossos pecados. Então ele nos ama tanto
que enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser crucificado, e o sangue de Jesus comprou a nossa liberdade, né? Pagou o preço dos nossos pecados, um preço que nós jamais poderíamos pagar com nossas vidas. Jesus foi lá e pagou. Por quê? Porque o sangue dele era um sangue de cordeiro, era um sangue puro. Era uma pessoa, Jesus foi um homem, era Deus, mas era homem. E como homem, ele não pecou. Por isso que Deus aceitou a vida de Jesus sem pecado, sem mácula, como sacrifício, como pagamento por nossas dívidas, né? Então, generosamente, versículo 8, derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Então, ele derramou sobre nós, além da graça, né? O que é graça? É nós recebermos aquilo que nós jamais merecíamos receber. É nós ganharmos algo que nós jamais merecíamos ganhar. Isso é graça. Então, juntamente com essa graça, ele derramou também sobre nós sabedoria e entendimento. E agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Então Deus já tinha um plano e através da vida de Cristo, ele completou o seu plano, ele cumpriu o seu propósito, né? E qual que era o plano? Versículo 10. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá, Deus reunirá sob, quer dizer, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Então, Cristo comandará todas as coisas. E além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Então, mais uma vez aqui, Paulo utiliza-se, né, do verbo predestinar. Então, Paulo escreve que Deus nos predestinou conforme seu plano. Ele nos escolheu, nos adotou, e através do sacrifício de Cristo nós fomos aproximados de Deus, e agora nós somos os irmãos mais novos de Jesus Cristo, considerados então filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos legítimos por adoção, nós também somos o quê? Herdeiros, tá? Herdeiros de Deus. Porque quando uma pessoa, por exemplo, tem seus bens e antes de morrer faz o testamento, ela deixa os bens para seus herdeiros. E nesse caso de Deus, nós também somos herdeiros, porque somos coparticipantes de tudo com Cristo. Bom, versículo 12. O propósito de Deus era que nós, primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Ele está falando aqui, Paulo, de quem? Dos judeus, tá? Então, o propósito de Deus era que os judeus, porque Paulo era judeu, era que nós, os judeus, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Esse era o propósito de Deus. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Vocês quem? Os gentios, né? Nós já aprendemos quem são os gentios. Gentios são todos os povos que não são judeus. Então, existem dois tipos de povos: os judeus e os gentios são aqueles que não são judeus. Então, a palavra de Deus, as boas novas da salvação, também chegou para nós que não somos judeus, né? E quando os gentios ouviram essas boas novas e creram em Cristo, Deus colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, o Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor de sua glória. Então, quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando nós acreditamos, aceitamos as palavras de boas novas da salvação, quando nos é pregado a palavra,
e nós colocamos em nosso coração que nós precisamos realmente da misericórdia, do perdão, da graça, do amor de Deus, Deus nos sela, né? Ele põe um selo sobre nós, que é o selo do Espírito Santo. Então nós estamos selados, nós estamos salvos até o dia do resgate, né? Até quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez aqui nessa terra para resgatar a sua igreja. A igreja de Cristo é aqueles que creem em Cristo verdadeiramente como Senhor e Salvador das suas vidas. Então nós temos, aqueles que creem em Cristo Jesus, têm o santo selo de Deus. Bom, e agora Paulo, então, ele pede sabedoria espiritual para os santos em Éfeso, para que aqueles santos em Éfeso, né, o pessoal de Éfeso, os cristãos em Éfeso, eles podiam realmente entender, compreender e entender tudo aquilo que Paulo estava explicando para eles. Versículo 15: Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Né? Então, Paulo era um homem de muita oração, ele orava bastante. Em minhas orações, Paulo fala, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Ou seja, Paulo ora para que nós tenhamos sabedoria espiritual e entendimento da palavra, para que cada vez que a gente possa ler, aprender da palavra de Deus, nós possamos crescer mais e mais e saber mais da vontade de Deus para nossas vidas. Ele ora também, oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Então, rica e gloriosa herança, nós já sabemos que nós somos herdeiros, junto com Cristo Jesus. Então, nós somos o povo santo, somos herdeiros, somos irmãos mais novos de Cristo e iremos receber a herança. O que é a herança? Essa rica e gloriosa esperança da vida eterna. Tá? E o nosso coração ser iluminado. O que é o coração? O coração é a alma, o coração são as vontades, o coração são os nossos desejos. Então, Paulo ora para que nossa alma, nossos desejos sejam iluminados pela palavra de Deus, para que a gente venha compreender o que Deus quer para nossas vidas. Amém? Os escolhidos, aquele que ele chamou. Então, mais uma vez, a gente vê aqui uma palavra chamamento, né? Deus nos chamou. E também oro, né? Paulo continuando, ele fala que também ora para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Então quer dizer que esse mesmo poder de Deus que ressuscitou a Cristo dos mortos e fez Cristo sentar junto com ele num lugar de honra, que é à direita dele, esse mesmo poder vai ser usado em nós, os santos, os cristãos, aqueles que acreditam em Cristo e nas boas novas da salvação. Então, esse mesmo poder vai também nos ressuscitar, para que nós estejamos também juntamente com Deus na vida eterna, ok, pessoal? E agora, Jesus está muito acima, né, depois de ressuscitado pelo poder de Deus, Jesus está muito acima de qualquer governante, qualquer autoridade, qualquer poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas nesse mundo que nós conhecemos, mas também no futuro, né, na era futura, no mundo que virá, né, no novo milênio que virá sobre o governo de Cristo e também depois na vida eterna. Versículo 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo
e o fez cabeça de tudo, né? O cabeça é aquele que governa, o cabeça é aquele que orienta. Então, Cristo é a autoridade, Cristo é o cabeça, Cristo é aquele que nos governa e nos orienta para o bem da igreja, né? E a igreja é o seu corpo. Corpo de quem? De Cristo. Então, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, é aquele que orienta, e nós somos o corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo e enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Bem, queridos, então esse, né, foi o capítulo 1 do livro de Efésios, e nós aqui aprendemos que Deus nos chamou, ok? Por isso que nas nossas divisões aqui, né, fala que nós fomos eleitos, nós fomos chamados. Então, capítulo 1 de Efésios fala sobre eleição, nossa eleição. E agora nós vamos aí ao capítulo número 2 do livro de Efésios. Então, no capítulo 2, nós estaremos aí vendo sobre aproximação. Como Deus, né, nos aproximou dele através de Cristo Jesus. Então, nós temos agora uma nova vida com Cristo. Então, o versículo 1 diz assim, Paulo: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Bom, então daqui já pode perceber que Paulo fala que o comandante desse mundo, né, comandante que está governando esse mundo aqui, esse mundo terrível, mundo que a cada dia que passa estão se esquecendo cada vez mais da leitura bíblica, do aprendizado sobre Deus, sobre qual é a vontade de Deus, sobre a moral, enfim, sobre tantas coisas que Deus nos ensina, eles estão esquecendo a Deus, né? Então, o comandante desse mundo, ele é Satanás, né? Então, ele fala aqui que nós, ainda quando não conhecíamos a Deus, quando não conhecíamos a palavra, quando não conhecíamos a Cristo, nós estávamos mortos espiritualmente. Então, quando uma pessoa não crê em Cristo Jesus, ela está morta espiritualmente. Então, todos nós antes estávamos mortos espiritualmente, né? Todos nós vivíamos em desobediência. Todos nós vivíamos em muitos pecados. Mas Deus, através da sua misericórdia, ele nos aproximou dele. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Está falando aqui sobre Satanás. Então, Satanás é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer a Deus, dos que se recusam a obedecer a palavra de Deus, aquilo que a palavra nos ensina, o manual da nossa vida. Então, todos aqueles que não aceitam a Cristo, todos aqueles que não aceitam a palavra de Deus como sendo verdade absoluta, quem está, na verdade, operando no coração dessas pessoas é o espírito do anticristo. Né? Então, antigamente, todos nós vivíamos desse modo, seguindo o que? Os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, ou seja, procurando fazer somente aquilo que a nossa natureza humana sente prazer em fazer. Então, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus, como todos os demais, né? Como todas as demais pessoas são merecedoras da ira, todas aquelas que não creem em Deus. Mas Deus, versículo 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos espiritualmente por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Pois ele, Deus, nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais,
porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, Paulo ressalta aqui que através de Cristo Jesus, o Filho de Deus, através do seu sacrifício, agora nós podemos ter o quê? A salvação. E a salvação não depende de nós, tá? Não depende do meu querer, quer dizer, eu penso assim. Então, a salvação não depende do meu querer. A salvação é uma graça que Deus derramou sobre nossas vidas. Não tem nada que eu possa fazer nesse mundo que eu venha merecer a salvação. Então, eu sou salvo, não é por causa das minhas atitudes, não é por causa das minhas ações, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu sou salvo simplesmente porque Deus derramou sobre mim a graça dele e me escolheu e me chamou para ser um herdeiro dele, tá? Ah, versículo 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Amém? Então nós somos as épocas que ainda virão, né? Como eu já falei, no milênio de Cristo e na vida eterna, né? Deus vai nos usar como exemplo de riqueza da graça dele sobre nossas vidas. Então vocês são salvos, todos nós, né? Aqueles que creem em Cristo Jesus, nós os santos, somos salvos pela graça, por meio da fé. Então somos salvos por meio da fé, porque nós acreditamos. Isso não vem de nós, é uma dádiva de Deus, né? Então tanto a salvação como a fé não vem de nós, é Deus que nos deu isso aí. Não é uma recompensa. Salvação não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então, a pessoa não é ela fazendo mais e mais boas obras, ajudando mais e mais o seu próximo, que ela vai ser salva. Não. Ela vai ser salva porque Deus a escolheu e derramou sobre ela a sua graça. As boas obras fazem parte da vida de todos aqueles que são salvos, tá? Então as duas coisas têm que andar juntas. Quem é salvo, quem é escolhido por Deus, tem que fazer boas obras. Se não estivessem fazendo boas obras, ele não foi escolhido e não está salvo, tá? Ele está se enganando, na verdade. Versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, todos nós, aqueles santos que são salvos em Cristo Jesus, nós temos que fazer boas obras, porque Deus já deixou determinado para cada um de nós a nossa vocação, aquilo que nós deveríamos fazer pelo reino dele, tudo aquilo que nós deveríamos fazer para ajudar o nosso próximo. Então, compete a nós buscar a nossa vocação, saber o que nós devemos fazer. Versículo 11. Não esqueçam que vocês, gentios, né, que não são judeus, eram chamados de incircuncidados, né, pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Então, já expliquei também que os judeus, né, os homens judeus, sexo masculino, no 8º dia após seu nascimento, eles eram circuncidados, ok, pessoal? Era cortado o prepúcio ali do pênis, né, do menino, então isso era circuncisão. Então todo judeu era circuncidado e aqueles gentios que não eram judeus eram chamados pelos judeus de incircuncidados. Era uma afronta aos gentios. Então, versículo 12 diz assim: mas Paulo fala, veja bem, que isso aí dos judeus era um ritual exterior e humano, não era nada divino. Foi uma ordenança que Deus deu sim na época de Moisés, mas se tornou depois um ritual exterior. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Né? Vejam só que ponto importante aqui. Se eu, tá?
não conheço a Deus. Eu não conheço a palavra de Deus. E eu espero após a minha morte. Se eu morrer amanhã, se eu por acaso ficar, vamos supor, pegar uma doença, ficar doente e vier a falecer, esse meu período, né, de doença, de morte, antes da morte, como vai ficar a minha cabeça, né? Como vai ficar meu dia a dia? Porque eu sei que eu estarei morrendo e não tenho esperança, porque eu não acredito em Deus, não acredito na palavra, não acredito na vida eterna, não acredito em ressurreição, gente. Então, como eram os povos antes de poderem ter acesso a Cristo Jesus, antes de poderem ter acesso às promessas da aliança, né? As promessas de Deus. Como viviam esse povo sem esperança? Deveria ser algo terrível. Né? Você viver sem esperança deve ser algo terrível. Eu hoje vivo, mas vivo com esperança, porque conheço a palavra de Deus, eu creio na eternidade, eu creio no dia em que Cristo voltará, ou para me arrebatar, se eu estiver ainda vivo nessa terra, ou para me ressuscitar, se eu já estiver morto. Mas eu creio que Cristo voltará e vai me ressuscitar de alguma forma e eu viverei com Ele eternamente. Eu creio, então essa é a minha esperança. Então eu sei que mesmo se eu morrendo neste corpo físico, meu espírito, a minha alma estará vivendo com Cristo. E um dia irei ser ressuscitado. Essa é a minha esperança. E por eu ter essa esperança, eu não fico tão preocupado com a morte. Ok, pessoal? Então Deus nos deu aos gentios, aqueles que não eram judeus, essa mesma esperança que os israelitas tinham, de ter uma esperança no mundo vindouro, no mundo da eternidade. Ok? Versículo 13. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Então, todos nós fomos aproximados de Deus por meio do sangue de Cristo, ou seja, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, seu sangue totalmente derramado, foi quem nos aproximou de Deus novamente. Né? Nós éramos totalmente separados de Deus pelos nossos pecados, mas através do sangue de Cristo, ele limpou, purificou o meu e o seu pecado e pagou o preço por eles. Então agora nós somos novamente aproximados de Deus. Versículo 14. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Então, antigamente, né, até nós lemos ali em cima que os judeus, os israelitas, chamavam os gentios de incircuncidados, né? Tinha uma separação, né? Até hoje ainda tem uma separação entre os judeus ortodoxos e o resto do mundo, né? Eles se consideram pessoas muito melhores. Nós também sabemos que eles são um povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, um povo escolhido. Mas Deus também estendeu essa salvação, estendeu essa graça, estendeu esse amor para todos nós. E com a vinda de Cristo, né, esse muro que separava os judeus dos gentios foi derrubado. Então, versículo 15 diz: Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos, né? Que grupos? Judeus e gentios, uma nova humanidade, ou seja, uma humanidade que crê em Cristo Jesus, uma humanidade que vai ser salva, não importa se eu for gentio ou se eu for judeu. Então, assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles, entre os judeus e os gentios. E ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, há somente um Espírito, que é o Espírito Santo.
há somente um Pai e um Filho. Então, através do mesmo Espírito, nós temos acesso ao Pai, porque Cristo fez o sacrifício por nós. Versículo 19 diz assim: Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Então, o alicerce é aquilo que sustenta. Então, através das palavras dos profetas, através das palavras dos apóstolos do Novo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, nós, gentios e judeus, juntos estamos sendo inseridos nessa construção. E fala aí, ó, e a pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra principal, a pedra que sustenta, é o próprio Cristo Jesus. E nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Então, como se nós fôssemos, cada um de nós, um bloco que Deus está colocando no seu templo. Né? Templo de Deus somos nós, a igreja. E vamos agora, para o capítulo 3, que vai falar sobre nós fomos vocacionados. Vamos ver se a gente consegue terminar rapidão. Nosso tempo já está se esgotando aqui. Então, Efésios capítulo 3, Paulo escreve assim: o plano de Deus é revelado. A gente fala em plano de Deus, a gente vai ver que Deus revelou o plano que ele amaria, estenderia a salvação também para os gentios, não somente para os judeus. Então, versículo 1. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Então, Paulo estava escrevendo essa carta aos santos em Éfeso, mas ele estava preso em Roma. Estava como prisioneiro em Roma escrevendo essa carta. Mas ele não se considerava prisioneiro do Império Romano, mas se considerava prisioneiro de Cristo Jesus. E ele entendia que aquele tempo que ele estava passando ali preso na cadeia foi um tempo que Deus determinou para ele, para que ele tivesse condições de escrever essas várias cartas que ele escreveu para várias igrejas. Então foi um momento muito importante da vida de Paulo. Apesar dele estar preso, foi um dos momentos mais importantes da vida dele, quando ele escreveu essas cartas. Versículo 2. Tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Então foi o próprio Deus que revelou a Paulo esse segredo que até então havia sido guardado, não havia sido contado a outros profetas judeus, e no futuro Deus também estenderia a salvação aos gentios. Então, ao lerem o que escrevi, Paulo está falando, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. E não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas de salvação participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Então, antigamente, os judeus achavam que só eles iriam herdar as riquezas de Deus. Mas não era essa a vontade de Deus. O segredo que Deus não havia revelado antigamente, revelou a partir de Paulo. Então, ambos são membros do mesmo corpo, gentios e judeus, e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Então, pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas a vocês, gentios. Paulo falando. Versículo 8. E ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, então Paulo reconhecia que ele era pecador e necessitava da graça e do perdão de Deus, da misericórdia de Deus.
Ele fala, ó, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, somos nós os que creem nas boas novas, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, e ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas aprovações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Então, Paulo fala: olha, assim como eu não estou desanimado, mesmo estando preso, vocês também não desanimem, cada um de vocês, de fazerem aquilo que Deus chamou vocês para fazerem. De fazerem aquilo que Deus vocacionou vocês para fazerem. Então, não desanimem. Façam. Façam pelas pessoas que estão perto de vocês. Façam por todos aqueles que foram escolhidos por Deus, que precisam ainda ouvir da palavra do Evangelho, das boas novas de salvação. Amém? Então nós não podemos desanimar. E aí, 14, Paulo fala: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que, da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então nós somos fortalecidos interiormente através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. E então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Então, quanto mais nós confiarmos em Cristo, quanto mais nós confiarmos na palavra de Deus, quanto mais nós somos obedientes, mais Cristo estará em nosso coração. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, né? Ou seja, é infindável. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. O amor de Deus é tão grande que nós jamais conseguiremos compreender totalmente. Mas que nós possamos sentir um pouco desse amor. Para quê? Então vocês sejam preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. E assim que nós possamos abençoar e amar outras vidas também. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então, Deus é capaz de fazer em nossas vidas coisas tão tremendas, coisas tão magníficas, coisas tão milagrosas, que nós jamais poderíamos imaginar que Ele faria. Né? Às vezes nós pedimos coisas a Deus e Deus fala: não, não quero fazer isso por você, quero fazer melhor do que isso. Você não sabe pedir. Você não me conhece ainda direito. Você não conhece a minha palavra. Se você conhecesse, você saberia me pedir. Então, nós temos que sempre andar em comunhão. O Espírito de Deus que habita em nós, com a palavra de Deus, que é o entendimento, para que nós possamos sempre, quando orarmos a Deus, pedir com sabedoria. Ok, pessoal? E a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Então, nós acabamos aí de ler os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios. Fizemos aí alguns comentários, né, durante a leitura dos versículos. E eu creio que foi suficiente para relembrar até aqui as aulas, né? Foi um resumo, um resumão, todas as aulas que nós já vimos aí do estudo de Efésios. Então, a partir da semana que vem, nós já voltaremos com aquela aula tradicional, né? E estudaremos
uma parte dos versículos por aula, ok? Já estamos aí com o nosso tempo esgotado. Espero que vocês tenham se deliciado, né? Como assim eu me deliciei. Toda vez que eu preparo a aula, toda vez que eu leio da palavra, toda vez que eu explico, eu me delicio, né? Eu sinto muito prazer nisso e espero que vocês também sintam esse prazer, estar ouvindo e aprendendo a cada dia mais da palavra de Deus. Esse é o meu desejo. Como Paulo falou, ele orava para que Deus pudesse derramar sobre nós sabedoria, entendimento espiritual, para que nós possamos compreender a vontade dele. Amém, queridos? Então vamos estar orando para poder estar encerrando essa aula. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento contigo, momento onde o Senhor nos proporcionou, Pai, estar aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Ministra cada dia em nossos corações, nos abençoa, derrama sobre nós a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão, o teu amor. Continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, ó Pai. Que nós realmente possamos compreender um pouco do seu amor, ó Pai, sentir esse amor, para que nós possamos também amar o nosso próximo, Senhor, e anunciar as boas novas a todos eles. Te agradeço, Senhor, porque através do sacrifício de Jesus, o Senhor nos uniu com o teu povo santo, o teu povo judeu, e agora nós temos como herança as tuas riquezas gloriosas. Muito obrigado, Pai, nos abençoa nessa semana, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, que você possa deixar seu like, que você possa principalmente compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e receba todas as notificações, né, todas as aulas através do sininho de notificação, porque toda vez que eu soltar um vídeo aqui, você vai saber quando foi, ok? Até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, um grande beijo para todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja contigo. Até lá, se Deus quiser.